Hoje eu quero falar um pouco, a gente já começou no primeiro domingo de outubro, a gente viu lá no livro de Atos, né, o porquê Jesus Cristo prometeu esse poder missional para a igreja. A gente viu que é uma promessa de Deus, o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo é uma promessa de Deus. Vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e com este poder vocês vão ser testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E a gente tem falado como buscar esse poder, como receber, o que é receber este poder, como ser cheio deste poder. E hoje à noite a gente quer falar um pouco mais sobre este poder missional. Eu vou te convidar a fechar os seus olhos comigo mais uma vez, e você vai pedir a Deus que fale com você. Espírito Santo de Deus, mais uma vez, nós nos dirigimos ao Senhor para clamar misericórdia da nossa vida. Misericórdia de nós, porque nós precisamos do Senhor para este momento aqui agora. Foi tão bom cantar e perceber que o Senhor está no nosso meio, e perceber que o Senhor nos renova, que o Senhor alegra o nosso coração, que o Senhor nos traz paz. É tão bom perceber que o poder missional está no nosso meio. Este Espírito Santo está no nosso meio. Muito obrigado. Nós queremos te pedir, fala com a gente aqui agora, nos ensina, nos capacita, nos traz maturidade, porque nós sabemos que tudo isso é obra tua, Espírito Santo. Então faça no nosso meio, no nome de Jesus, amém e amém. Eu quero falar hoje um pouco sobre mágica. Isso mesmo, mágica. Mágica é um negócio que mexe com a gente. Na verdade, tudo que é místico mexe com o ser humano. O ser humano gosta de coisas místicas, daquilo que transcende o físico. O ser humano é muito dado a prestar atenção em sinais e maravilhas. Então, esse negócio, aquilo que a gente não consegue ver, mas percebe, ou a gente às vezes vê, mas não sabe como acontece, isso mexe com a gente. Eu me lembro, e alguns aqui com certeza vão se lembrar também, do Mr. M. Fantástico, eu acho que ficou mais de ano, né? Exibindo essa programação, onde um homem, ele mostrava, revelava os truques de mágica que a gente vê por aí no mundo afora. Então, mágica é um negócio que mexe com a gente. Você percebe desde a infância, né, os desenhos infantis, é tudo muito mágico, é tudo muito poderoso, é tudo muito impressionante, é tudo muito além daquilo que os nossos olhos podem ver. E o livro de Atos dos Apóstolos está cheio, não de mágica, mas está cheio de efeitos, cheio de experiências sobrenaturais. E eu vibro quando eu leio o livro de Atos. Eu gosto de ficção, eu gosto de filmes como As Crônicas de Nárnia, eu gosto desses negócios. E aí, quando você chega em Atos dos Apóstolos, você vê na prática, porque é um relato verdadeiro, é algo que aconteceu realmente. E você vê histórias que chamam a atenção da gente. Você vê histórias, por exemplo, como de Filipe, o diácono chamado Filipe. Esse jovem chamado Filipe, que o livro de Atos é escrito por Lucas, em determinado momento, Lucas relata para a gente uma situação onde o Filipe foi teletransportado. Acredite você ou não, isso está na Bíblia. A Bíblia fala que ele pregou para um eunuco, e depois de pregar e batizar o cara ali no rio, de repente ele sumiu, desapareceu, como num passe de mágica, e apareceu em outra cidade. Lucas relata isso para a gente, fala que o eunuco estava ali vendo Filipe, de repente Filipe sumiu, e apareceu em outro lugar. Esse negócio mexe com a gente, não mexe? Eu fico curioso, eu queria estar lá para ver. Eu queria estar lá para ver os irmãos da igreja de Atos dos Apóstolos orando e o chão tremendo. Porque é isso que a Bíblia fala. Eles oraram, houve um terremoto e eles ficaram cheios do Espírito Santo. E Atos dos Apóstolos tem experiências e mais experiências sobrenaturais. E quando a gente fala sobre batismo com o Espírito Santo, tem muita coisa sobrenatural que investe com a gente também nesse assunto. Mas eu fico pensando o seguinte: quando os apóstolos
Ali em Atos capítulo 2, eles receberam os discípulos, né? Não somente os apóstolos, mas os discípulos de Jesus que estavam ali, os seguidores de Jesus que estavam ali. Na festa chamada Pentecostes. Pentecostes era uma festa judaica, gente. Era uma festa judaica onde vinham judeus de todo o mundo para Jerusalém. Tinha judeus de sangue e judeus que eram pessoas de outras nações convertidas ao judaísmo. Estavam todos ali reunidos em Jerusalém para a festa chamada Festa de Pentecostes, e cumpriu-se a promessa que Jesus Cristo havia dito, de que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. Isso acontece ali com os discípulos, com os seguidores de Jesus. E a pergunta que eu quero começar te fazendo é o seguinte: o que é que eles foram fazer depois que eles foram batizados com o Espírito Santo? O que eles foram fazer? Tá, receberam o batismo, falaram em línguas, e daí? E depois disso? A história relata para a gente que eles foram ser igreja. Eles foram proclamar o Evangelho, eles foram pregar, eles foram anunciar que Jesus Cristo havia resolvido o problema da humanidade que se chama pecado. E Jesus Cristo resolveu este problema morrendo na cruz. Esta é a mensagem do Evangelho. E a missão da igreja é anunciar esta mensagem. Ainda ali na festa de Pentecostes, quando eles começaram a orar em línguas, os judeus que estavam ali de outras etnias, de outras nações, entendiam aquilo que eles estavam falando. E Lucas relata para a gente que esses estrangeiros, eles falam o seguinte: quem são estes homens que parece que eram somente homens simples, humildes, e eu escuto eles falando sobre as maravilhas de Deus da minha própria língua? Então os estrangeiros que estavam ali entendiam aquilo que eles estavam falando, e eles falavam sobre as maravilhas de Deus. O dom de línguas derramado ali no Pentecostes tinha a função de pregar, de anunciar, de falar das maravilhas de Deus para pessoas de etnias diferentes. Então o que eles foram fazer? Eles foram ser igreja. E quando a gente pensa no que eles foram fazer, sendo igreja, a gente olha para a igreja evangélica hoje, a gente vê algumas dificuldades que nós temos, né? E se você pegar a história de Atos aqui, esse livro que Lucas escreveu para a gente, alguns estudiosos até costumam falar que Atos dos Apóstolos não deveria chamar Atos dos Apóstolos, deveria se chamar Atos do Espírito Santo, porque você vê o Espírito Santo guiando a história. Você vê o Espírito Santo determinando: faz isso, faz aquilo, ou não faça isso, não vá para lá, ou vá para lá. Você percebe o Espírito Santo agindo intensamente na vida da igreja, conduzindo a vida da igreja, escrevendo a história de Atos. E um dos maiores desafios deles era tudo que se levanta contra a pregação do Evangelho. Se eles tinham um problema, o maior problema que eles consideravam, sabe qual era? A igreja, essa igreja primitiva aqui, o maior problema que aquela igreja considerava ser para eles, era tudo que se levantava contra a pregação do Evangelho. Isso sim é problema. O resto é fichinha. Ah, desemprego. Não, isso não é problema. Doença, enfermidade. Não, isso não é problema. O problema para a gente é o seguinte: tudo que se levanta contra a pregação do Evangelho. Isso é um problema para a gente. E quando a gente vai percorrendo essa história em Atos dos Apóstolos, a gente vai vendo o Espírito Santo se movendo. E desde o capítulo 2, quando termina ali esse acontecimento no Pentecostes, Pedro, cheio do Espírito Santo, assume a palavra para explicar para aquelas pessoas o que estava acontecendo naquele momento. E ele fala o seguinte: olha, gente, eu sei que tem alguns que estão pensando que está todo mundo bêbado aqui, está todo mundo na cachaça. Não, isso não é cachaça. Isso é o que foi profetizado pelo profeta Joel, de que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. E Pedro prega e anuncia esta mensagem de transformação do ser humano, a solução para o problema do pecado. Esta é a mensagem que Pedro anuncia para aquelas pessoas. Ele prega cheio do Espírito Santo. Primeira pregação dele, mais de 3.000 pessoas
entregam a vida para Jesus. Ele pregava arrependimento. Ele contando a história e perguntaram para ele: tá, e agora o que a gente faz? A gente entendeu que Jesus Cristo morreu por nossa causa. Ele é o Cristo, o prometido do Antigo Testamento, o Salvador do mundo, o Salvador de Israel. E agora o que a gente faz, Pedro? Ele fala: arrependei-vos, convertei-vos, sejam batizados. Ele pregava arrependimento mais fé. Eu acredito que Jesus Cristo morreu por mim e me arrependo da vida que eu estou levando. Esta é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem que Pedro pregou no capítulo 2. No capítulo 3 de Atos, ele já está ativamente pregando. Ele está indo para o templo junto com o amigão dele, o João. Está ele e o João indo para o templo. De repente um aleijado é colocado na porta do templo para pedir esmolas. E aí Pedro olha para ele, Pedro e João olham para ele, começam a conversar com ele, fala com ele: olha, a gente não tem ouro nem prata, mas o que a gente tem a gente te dá. Levanta e anda. E de repente, algo mágico acontece. O sobrenatural acontece. Um homem aleijado desde a nascença, paralítico desde a nascença, salta. A Bíblia fala que ele dá um salto e começa a pular e falar: olha, estou curado, olha aqui. E isso começa a se espalhar. A notícia do sobrenatural começa a se espalhar. E eles começam a perguntar, as pessoas começam a perguntar: de onde vem o poder desses caras? De onde vem o poder desses homens simples? Pedro não era um pescador? Agora ele manda um paralítico ficar em pé e o cara fica em pé. Que poder é este? O que acontece é que este milagre promove mais uma situação para Pedro pregar mais. Eles querendo saber o que estava acontecendo, o que ele faz? Ele anuncia o Evangelho. No capítulo 3 você vai ver Pedro pregando novamente agora no templo, para as pessoas ali ao redor do templo de Jerusalém. O que acontece também é que quando a gente prega, a gente sabe que a gente usa uma expressão muito comum no meio de crente, evangeliquez, que diz o seguinte: o inimigo está furioso, né? Se tem um negócio que deixa o inimigo realmente furioso, é crente cheio do Espírito Santo de Deus que prega. Ele fica invocado, ele fica injuriado. E aí a perseguição começa a se levantar contra a igreja, porque eles estão anunciando o Evangelho, estão anunciando a mensagem que é a solução para o maior problema do ser humano, que é o pecado. Pedro é levado diante das autoridades religiosas, e diante das autoridades religiosas da época dele, ele prega novamente arrependimento e fé. E a perseguição se intensifica, e a pregação também se intensifica. Sabe o que vai acontecer? Depois que ele é liberado, vamos ler esse texto. Atos capítulo 4, do versículo 29 até o versículo 31. Eu vou ler na tela ali, nova versão transformadora. Olha o que vai acontecer. Isso é só para a gente começar a ver esse sobrenatural de Deus agindo na vida da igreja. O versículo 29, do 29 até o 31, diz o seguinte: eles estão orando, reunidos, vendo que a perseguição estava se intensificando, e os religiosos, os líderes, haviam falado com Pedro e João o seguinte: olha, calem a boquinha de vocês. Tentaram calar Pedro, falaram: olha, parem de pregar, parem de anunciar isso que vocês estão falando. E a igreja se reúne para orar. Eles dizem o seguinte: e agora, Senhor, ouve as ameaças deles, e concede a teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Estende tua mão com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois desta oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e pregavam corajosamente a palavra de Deus. No capítulo 7 de Atos, nós não vamos ler tudo, mas eu quero chamar a sua atenção, porque você vai lendo Atos,
E você começa a perceber que o que eles fizeram depois de serem batizados com o Espírito Santo era pregar, era ser igreja, dia a dia, na escola, em casa, com o vizinho, na rua, na padaria, no posto, na rodovia, na congregação, em todo lugar, eles eram igreja, em todo lugar eles anunciavam a mensagem que havia transformado a vida deles. No poder do Espírito Santo, eles pregavam corajosamente a palavra de Deus. Eles oraram, o poder do Espírito Santo era concedido, e eles anunciavam corajosamente o Evangelho. No capítulo 7, há uma ocasião onde é separado alguns homens para o corpo diaconal. O primeiro corpo diaconal é separado no capítulo 7 de Atos. E ali no capítulo 7, dessa lista de diáconos, Lucas, ao escrever Atos, ele destaca dois para a gente: Estevão e Filipe. O Estevão pregou demais, mataram ele. O cara anunciava, e cheio do Espírito Santo. Ele não se continha, ele queria contar para o mundo a solução, a boa notícia, a melhor notícia de todos os tempos: Jesus Cristo morreu e ressuscitou. O que acontece é que ele é apedrejado, e a perseguição contra a igreja se intensifica. E agora a gente vai dar um salto na história, lá para o capítulo 8 de Atos, onde a gente vai meditar hoje à noite sobre este texto. Porque ali, enquanto apedrejavam o diácono Estevão, pregador do Evangelho, está aí a prova de que não é só pastor que prega, é crente que prega. Todo crente é um pregador, todo evangélico deve ser um pregador, precisa do Espírito Santo para anunciar o Evangelho. Então diáconos também pregam, e mesmo você que não é diácono, você também tem que pregar, você tem que proclamar, você tem que anunciar. Olha o que fala no versículo 1 do capítulo 8. E Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. Espera aí rapidinho, segura, igual o João Kleber, para. Este Saulo é o cabuloso. Este Saulo matava crente para lá. Ele estava ali, ele estava vibrando, mata ele mesmo, a pedrada na cabeça desse Estevão. Ele concordava com tudo, e ele sai dali e vai pedir autorização para ir para outros lugares, para perseguir cristãos. Só que Jesus Cristo pega ele no caminho. O restante da história você já conhece. Saulo é transformado em Paulo, mas esse Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. E olha o que Lucas relata para a gente: uma grande onda de perseguição começou naquele dia, e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens devotos vieram e, com grande tristeza, sepultaram Estevão. Saulo, porém, procurava destruir a igreja. Ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus por onde quer que fossem. Filipe foi para a cidade de Samaria e ali falou ao povo falou ao povo sobre o Cristo. Quando as multidões ouviram sua mensagem e viram os sinais que ele realizava, deram total atenção às suas palavras. Muitos espíritos imundos eram expulsos e aos gritos deixavam suas vítimas. E muitos paralíticos e aleijados eram curados. Por isso houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão praticava feitiçaria ali havia anos. Ele deixava o povo de Samaria admirado e afirmava ser alguém importante. Todos, dos mais simples aos mais importantes, se referiam a ele como o grande poder de Deus. Ouviam-no com atenção, pois durante muito tempo ele os tinha deixado admirados com a sua magia.
No entanto, quando Felipe lhes levou a mensagem sobre as boas novas do reino de Deus e sobre o nome de Jesus Cristo, eles creram. E como resultado, muitos homens e mulheres foram batizados. O próprio Simão creu e foi batizado. Começou a seguir Felipe por toda parte, admirando-se dos sinais e milagres que ele realizava. Quando os apóstolos em Jerusalém souberam que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Assim que os dois chegaram, oraram para que aqueles convertidos recebessem o Espírito Santo. Pois apesar de terem sido batizados em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Então Pedro e João impuseram as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo. Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito quando os apóstolos impunham as mãos sobre eles. Então ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dê-me este poder também, para que quando eu impuser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo. Pedro, porém, respondeu: que seu dinheiro seja destruído com você, por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. Você não tem parte nem direito neste ministério, pois seu coração não é justo diante de Deus. Arrependa-se da sua maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe seus maus pensamentos, pois vejo que você está cheio de amargura, de amarga inveja e é prisioneiro do pecado. Simão exclamou: orem ao Senhor por mim, para que essas coisas terríveis não me aconteçam. Um pouco extenso esse texto, mas ele vai trazer verdades que nós precisamos compreender hoje à noite. Hoje nós vamos consagrar a Deus nosso tempo de jejum, 21 dias de jejum. Nós temos entendido que nós precisamos buscar mais de Deus. Este poder missional precisa ser verdade na nossa vida como igreja. E este poder missional, a primeira coisa que a gente precisa aprender, vai nos saltar aos olhos ao lermos essa história aí, é que o poder missional, ele é para você anunciar a boa notícia, onde você está, independente das circunstâncias. A igreja sofrendo perseguição, crente morrendo para todo lado, gente sendo presa simplesmente por pregar o evangelho. Eles precisaram fugir, né? Saíram de Jerusalém, foram dispersos pela cidade. Mas estes que fugiram, que saíram de Jerusalém, saíram dali cheios do Espírito Santo. São essas pessoas que receberam o poder, lá em Atos capítulo 2. Essas pessoas, sobre elas desceu o Espírito Santo, falaram em línguas, outros dons foram derramados sobre elas, e elas começaram a anunciar o Evangelho. Mas este poder missional, este Espírito Santo concedido à igreja, ele é para que você anuncie a boa notícia em todo lugar, independente da circunstância. A boa notícia, a melhor notícia de todas: Jesus Cristo morto e crucificado. É isso que Paulo fala, gente. Quando Paulo começa a escrever a carta dele para Corinto, ele fala o seguinte: olha, quando eu fui pregar para vocês, eu decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. A mensagem que eu tenho para oferecer é esta. Não é uma placa, não é uma denominação, não é uma religião, não são rituais. O que eu tenho para oferecer é uma mensagem que pode transformar a sua vida. Jesus Cristo resolveu o problema do seu pecado na cruz. E Ele ressuscitou. Desculpa, doutora Fono. Minha fonoaudióloga. Corta depois isso aí. Ele ressuscitou. Eita, agora foi. E porque Ele vive, a igreja também vive. Porque Ele está vivo, nós anunciamos esta mensagem. Onde nós passamos, independente das circunstâncias. Gente, eu gosto muito dessa ideia de independente da circunstância eu pregar. É isso que Lucas relata. Eles anunciavam as boas novas por onde quer que fossem. Eles anunciavam mediante a perseguição, mediante a crise, mediante um problema terrível. Imagine você ter que deixar a sua casa
ir para uma outra cidade meio sem rumo, porque na sua cidade você não pode ser evangélico. Não tem gente que... Tem algo que me chama muita atenção, a pessoa quando está ali no leito do hospital, enfermo, às vezes a pessoa está pior do que muita gente ali, mas está ali pregando o evangelho. Já viram isso? A pessoa está ali passando um perrengue, um momento difícil na vida dele, mas está pregando, está anunciando. E é no poder do Espírito Santo que fazemos isso. Eu prego independente do lugar, independente da circunstância, eu anuncio, porque o Espírito de Deus está em mim, o poder missional está atuando na minha vida, eu preciso falar. Ao preparar esse tempo aqui, eu me lembrei de algo que aconteceu quando eu estava no hospital, na UTI. Eu ali morrendo na UTI, e no dia que me contaram que eu tinha HIV, provavelmente eu iria morrer com AIDS, o hospital tem toda uma equipe preparada, né, para tratar a situação. Então tem um psicólogo à disposição. Primeiro, me deram a notícia, a psicóloga entrou e veio conversar comigo. Mas como você está? Eu falei, como que eu estou? Eu acabei com a minha vida. E ela veio, me consolou, tentou usar os truques da psicologia para me consolar. E logo depois, a família da minha esposa entrou. Entrou a Lúcia, o Emídio e a Damares. A Damares entrou um pouco antes. Eu contei para ela minha situação. E logo depois o Emídio e a Lúcia entraram. E contei para eles também. Terminou essa visita terrível. Que eu não quero nunca mais receber uma visita desse jeito. Mas terminou a visita, a psicóloga entrou no box UTI. Eu não estou acreditando. Falei, o que foi? Não, eu não vi isso acontecer. O que aconteceu? Eu nunca vi uma família receber uma notícia de que um ente querido está morrendo com AIDS, reagir como sua família reagiu. E a sua esposa? E seu sogro? Mas sua sogra? Que paz é essa, meu Deus? Eu que fiz terapia aqui hoje. Não entendi nada. Não entendi nada. O testemunho pregando. A nossa vida pregando. Com certeza eles saíram de lá arrasados com a notícia. Mas a vida do crente cheio do Espírito Santo anuncia o Evangelho independente da circunstância. A gente prega com a nossa vida, a gente prega ao falar. Isso porque o Espírito Santo, esse poder missional está atuando na nossa vida. E mais ainda, esse poder missional é para você falar sobre Jesus Cristo. Você anuncia Jesus Cristo, Ele é a boa notícia. Ele é a melhor notícia. O texto fala que Filipe, o diácono Filipe, foi para a região de Samaria. Para começar, Samaria não era um lugar bom para ir. Era um lugar onde os judeus não gostavam de samaritanos, eles consideravam aquele povo impuro, não gostavam. Filipe foi lá para Samaria. E fala o texto que Filipe foi para a cidade de Samaria e ali falava ao povo sobre Cristo. Ele não foi lhe falar sobre uma igreja que estava nascendo ali em Jerusalém. Ele não foi falar que os judeus eram melhores, que a religião judaica era melhor, que os judeus eram melhores do que os samaritanos. Ele foi ali para anunciar Jesus Cristo. O poder missional, o batismo com o Espírito Santo, é para você anunciar a melhor notícia, que se chama Jesus Cristo. Não fuja disso. Entenda isso de uma vez por todas. Jesus Cristo, Ele é o centro, Ele é a mensagem, Ele é a boa notícia. Para isso você recebe poder. Mas o que chama a nossa atenção em Atos dos Apóstolos, eu quero voltar, é a mágica por trás disso tudo. São os sinais, as maravilhas. Eu quero te dizer nessa noite que os sinais e as maravilhas também são missionais. Os sinais e maravilhas são missionais porque o Espírito Santo, Ele é um poder missional. Ele é um poder para que a gente seja eficaz na nossa missão. Olha o que o texto diz. Quando as multidões ouviram Filipe, ouviram a sua mensagem
e viram os sinais que ele realizava, deram total atenção às suas palavras. Aqui eu quero me apegar a essa parte do texto, porque o meu objetivo é chamar a sua atenção aqui hoje à noite. Porque os sinais, as maravilhas, os dons, são para que nós sejamos testemunhas. Não são para o nosso próprio prazer. Sabe uma coisa, gente? Eu me preocupo, e eu quis falar sobre isso com a igreja hoje, porque eu aprendi isso, meditando, tentando entender um pouco. O Emílio falou na última mensagem dele, que a gente ia em viagem para Guarapari, eu, Emílio e Douglas. A gente conversando. Tem muitos mistérios, né, nesse negócio, batismo com o Espírito Santo. Tem coisas que nós não compreendemos também. Mas mexe com a gente quer entender, não quer? A gente quer experimentar. É tão bonito ver alguém orando em línguas. É tão legal quando Deus revela algo da nossa vida para alguém, e essa pessoa vem e você fica espantado. Poxa, ninguém sabia disso. É tão sobrenatural, é tão emocionante você ver alguém sendo curado na sua frente, instantaneamente. Mas tudo isso tem uma função. Este é o poder missional. Os sinais e maravilhas têm a função de nos ajudar a anunciar Jesus Cristo, este morto e crucificado e ressurreto por nossa causa. Sabe, eu fico me perguntando às vezes, nós vemos dias onde parece que esses sinais sumiram da igreja, não parece? Você não vê tantas maravilhas, né, como é relatado em Atos, tantos sinais, tanto poder, tanta mágica, né? Eu não estou falando aqui que o Espírito Santo é magia, mas aos nossos olhos a gente fica olhando, o sobrenatural de Deus é algo que mexe com a gente. Mas eu penso que a ausência de sinais é muitas vezes porque nós não compreendemos a função deles. A ausência de sinais é porque a gente não compreende o porquê eles estão disponíveis para a gente. Às vezes nós não compreendemos nem mesmo a promessa do Espírito Santo. A gente quer poder, a gente quer um culto avivado, a gente quer receber, a gente quer sentir aquele arrepio, né? Opa, arrepiei todo aqui agora. Para que eu quero este poder? O que é o batismo com o Espírito Santo? Ele é poder para que você seja testemunha. E os sinais, os dons que vêm acompanhados desse batismo, é para você pregar. É para que você seja ouvido. É um sinal para os descrentes. Paulo, ele tentando ensinar a igreja de Corinto sobre o uso desses dons, ele fala, o dom de línguas é um sinal para quem não crê ainda. Porque um ora uma língua estranha e o outro interpreta. Ou alguém ora em uma língua estranha e ele mesmo tem a interpretação de algo que Deus está falando. Paulo afirma que o dom de línguas, por exemplo, é um sinal para o descrente. Os dons são missionais. Os dons estão a serviço da missão da igreja, não a meu serviço. Eu preciso compreender a promessa do Espírito Santo. Para quê? Para que ela serve na minha vida? Os dons são missionais. E aí aparece um personagem, Simão, o mágico. Esse cara gostava de magia. Ele praticava feitiçaria. E ele aparece na história. E a Bíblia fala que ele fica impressionado com a mensagem e com os sinais que o Filipe vinha anunciando e fazendo. E esse Simão mágico, Lucas relata algo interessante, porque Lucas fala que ele creu também e foi batizado. Um feiticeiro que acreditou na mensagem que Filipe estava pregando e foi até mesmo batizado.
junto com outros irmãos que creram também. O Simão o mágico fala: eu quero esse negócio. Eu acredito que Jesus Cristo morreu por mim. Eu quero ser batizado. E ele é batizado. E aí Pedro e João são enviados para lá. E Pedro e João vão conversar com aqueles novos discípulos, com aqueles novos irmãos convertidos, recém-convertidos, e percebe que eles ainda não receberam o poder missional. Não receberam o Espírito Santo na vida deles. E aí Lucas relata para a gente que eles impõem as mãos sobre essas pessoas. E eles são batizados com o Espírito Santo também. E Lucas faz questão de explicar para a gente que ser batizado nas águas não significa ser batizado com o Espírito Santo. Porque aqueles irmãos ali haviam crido, haviam sido batizados, mas ainda não haviam recebido o Espírito Santo, a promessa. Impõe as mãos sobre eles, eles recebem o Espírito Santo. Aí o Simão, o mágico, opa, essa magia é mais profunda, esse negócio é melhor do que a minha mágica. Eu quero desse negócio também. Ele oferece dinheiro para Pedro e João, para receber o Espírito Santo. Para quê? Que ele foi arrumar com a vida dele? O Pedro dá uma cortada nele e sai fora, mano. Você não tem parte nesse ministério. Seu coração está cheio de amarga inveja, injustiça. Você ainda é dominado pelo pecado. O Espírito Santo não pode encher alguém dominado pelo pecado. Qual era o problema desse Simão? Ele era encantado com o misticismo. Ele era encantado com a mágica. Ele era cheio de si mesmo. Lucas não relatou para a gente que ele se considerava alguém importante? Ele fazia ali as mágicas dele, todo o povo vinha até ele admirando, desde os pobres aos ricos, todo mundo admirava o Simão mágico. E ele se achava alguém muito importante, cheio de si mesmo. Ele acreditou na mensagem de Filipe, mas ele não se arrependeu. A mensagem que Pedro, que Filipe, que todos eles anunciavam era arrependimento mais fé. Eu acredito que Jesus Cristo morreu por mim, mas eu também me arrependo da vida que eu levo. Eu me arrependo e acredito também que é este poder que Jesus Cristo conquistou por mim vai me dar uma vida nova. Eu vou viver uma vida diferente agora. Mas o Simão acreditou, mas não se arrependeu. Tanto é que o Espírito Santo revela depois para Pedro que ele era dominado pelo pecado ainda. O coração dele ainda era dominado pelo mal, pelo pecado, amarga inveja, injustiça. Um coração que o Espírito Santo não pode habitar. Simão fez outra coisa também, além de acreditar na mensagem de Filipe. Ele começou a seguir Filipe, ir atrás dele. E ele ia atrás de Filipe admirado com os sinais e as maravilhas que Filipe fazia. Gente, Simão o mágico me lembra muitos crentes nas igrejas evangélicas hoje. Gente que até acredita em Jesus Cristo. Acredita que ele morreu por causa do seu pecado, mas ainda não conseguiu se arrepender. Gente que às vezes está cheio de si mesmo, e por estar cheio de si mesmo, não consegue compreender o porquê eu preciso do Espírito Santo na minha vida. Está tão cheio de si mesmo que acha que o Espírito Santo é porque é muito gostoso sentir aquela sensação de arrepio, a emoção. Gente que apesar de acreditar em Jesus Cristo, seguem outros homens e mulheres por causa dos sinais e das maravilhas. Já viu crente que corre atrás de profeta? Vamos na casa da irmã fulano de tal, aquela hora ela revela. Ela é do reteté. Partiu. É Simão andando atrás de Filipe, admirado com os sinais e com as maravilhas, mas sem arrependimento.
sem ter a vida transformada por esse poder. Desejar o Espírito Santo para os seus próprios interesses. Era o que Simão fazia. Gente, quando eu falo de desejar o Espírito Santo para os seus próprios interesses, me lembra um texto. Porque a Bíblia nos garante que se nós pedimos a Deus o Espírito Santo, Ele vai nos dar. A Bíblia nos fala que se nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais Deus não vai nos dar o Espírito Santo se nós o pedirmos. O Espírito Santo está disponível para quem pede. Mas me lembra outro texto da Bíblia que fala que nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal. Pedimos para esbanjar nos nossos próprios interesses. Tem gente que às vezes quer o Espírito Santo para si, enquanto o poder missional é para você doar, é para você anunciar, é para você pregar. O Espírito Santo é em função do que eu quero, não a minha vida em função do Espírito Santo. Esta é a mentalidade de alguns crentes. Ele está em função de mim, Ele está em função daquilo que eu quero, Ele está em função da revelação que eu preciso, da revelação de que tudo vai dar certo, da revelação de que a minha vida vai mudar, de que as portas vão se abrir. O Espírito Santo é em função da minha vida, mas não é assim que funciona. Na verdade, sou eu que devo viver em função dele. Eu devo fazer isso para anunciar o Evangelho. Os sinais e maravilhas são missionais. Acreditar nos sinais sem arrependimento produz apenas misticismo, pois os interesses permanecem carnais. Eu acreditar em tudo que o Espírito Santo faz, cada dom, cada maravilha, cada sinal, sem me arrepender de verdade, vai produzir em mim um ser humano místico, amando, apaixonado com misticismo, mas os meus interesses permanecem carnais. Isto limita a igreja de Jesus Cristo na missão dela. O Espírito Santo, ele muda os seus interesses. Ele mostra que o alvo da sua vida é Jesus Cristo. O alvo da sua vida é anunciar Jesus Cristo, é ser como Jesus Cristo, é dar continuidade à missão dele aqui na terra. Eu quero ler, para a gente já acabar, a gente já está terminando. 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 11. Diz o seguinte, acompanha comigo na tela para a gente ganhar tempo. Paulo tentando instruir os irmãos de Corinto quanto ao uso dos dons, quanto aos sinais, as maravilhas que são missionais. Ele diz: agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continuem confusos. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, foram conduzidos pelo caminho errado e levados a adorar ídolos mudos. Por isso quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um, o mesmo Espírito dá grande fé. A outro, o único Espírito concede o dom de cura. A um ele dá o poder de realizar milagres. A outro a capacidade de profetizar. A outro ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a um outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito.
tudo isto é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. Enquanto nós continuarmos a olhar para os dons do Espírito como algo mágico, para o meu próprio interesse, nós não vamos experimentar a plenitude do Espírito Santo. Mas quando nós entendermos que eles existem para que nós sejamos eficazes na nossa missão como igreja, nós vamos revolucionar o mundo. Nós vamos trazer nosso rei de volta. Nós vamos anunciar essa mensagem até os confins da terra. E vai se cumprir a profecia de que o Evangelho foi anunciado a todo ser humano. E Jesus Cristo vai voltar para nos buscar. O maior milagre do Espírito Santo não é o que ele faz você sentir. O maior milagre do Espírito Santo é quem ele faz você ser. Ele faz você ser filho de Deus, santificado, vitorioso sobre o pecado. Ele faz você ser um missionário aqui na sua Jerusalém, ou em qualquer lugar que Deus te mandar. O poder missional atuando na sua vida, acompanhado de sinais, maravilhas, dons. Deu para entender? Há 2 sextas-feiras atrás, os jovens se reuniram aqui na nossa igreja para uma vigília de oração. E eu fiz uma oração a Deus. Eu já estou terminando. Eu fiz uma oração a Deus e eu falei com ele o seguinte: Senhor, nós precisamos tanto de mais sinais. Eu gostaria tanto de ver mais sinais. E Deus me perguntou: por que você quer sinais? Eu tenho sim que desejar esses sinais, mas não porque eu quero mágica na igreja. Eu quero sinais e maravilhas que vão ser missionais, que vão anunciar que Jesus Cristo morreu pelo ser humano. Vão anunciar o que Ele fez por mim e por você, e me transformou numa nova criatura. E eu falei: Deus, eu não mereço, mas eu preciso tanto. Eu preciso tanto, Senhor. Eu falei com Deus exatamente isso: eu não mereço, mas eu preciso tanto. A nossa igreja não merece, mas nós precisamos tanto de mais sinais, de mais maravilhas. E a Tua palavra nos garante que alguns sinais acompanhariam aqueles que crescem. Que sinais são estes? Vocês vão impor as mãos sobre os enfermos e eles vão ficar curados. Vocês vão falar outras línguas. Vocês vão viver experiências sobrenaturais no poder do Espírito Santo de Deus. Eu creio que este poder missional está disponível para a gente hoje, com dons, sinais e maravilhas. Nós não merecemos, mas nós precisamos tanto. Nós precisamos tanto. Isso vai dar um up na nossa igreja. Vai dar um up na nossa evangelização, na nossa célula, na sua célula. Imagina você, um visitante chegando na sua célula enfermo, você impondo as mãos sobre ele, e no poder do Espírito Santo você orando por ele, e ele sendo curado imediatamente. Imagine você as profecias acontecendo naturalmente no nosso meio, aqui no templo, lá na sua célula. Deus trazendo quem precisa ouvir a mensagem até nós, e revelando essa mensagem para eles, de uma forma sobrenatural e poderosa, através do poder do Espírito Santo. Eu quero isso. Eu quero isso. E espero que eu esteja falando com um auditório aqui hoje, repleto de pessoas que também desejam isso.